TV Aberta São Paulo, Quality by Maracedro. No nosso programa Quality by Maracedro de hoje, Viviane Vieira, mentora de mães, formada em cosmetologia, consultora especialista em rotina de skincare e bem-estar. Confiram! Olá, Mara, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente participando do seu programa. Quero cumprimentar a sua audiência aqui do Quality by Maracedro e dizer que é sempre um prazer poder estar agregando e poder fazendo parte da programação aqui e das pautas do seu programa. E hoje eu vim trazer um assunto que eu acredito está muito pertinente, né, com os acontecimentos, alguns acontecimentos em relação à criação de filhos, a nossa geração de crianças e adolescentes, né, atuais, da atualidade. Alguns assuntos que vêm, acredito assim, tem me chamado muito a atenção, tem chamado a atenção, obviamente, de muitos pais, né, e da sociedade como um todo, e eu tenho pensado muito a respeito desse assunto, desses fatos, e quis me sentir no coração falar um pouco mais sobre isso, né, então, na verdade, o assunto é sobre o novo olhar que nós temos que ter em relação à educação das nossas crianças, né, da nossa próxima geração. Então, eu tenho um mentor que costuma falar que criação de filhos, né, criação a gente faz para bichos, a gente tem criação de galinhas, tem criação de vacas, tem criação de uma planta em que você alimenta, que você rega, que você observa, que você cuida e faz de tudo ali para ele ser produtivo e não morrer. Agora, filhos nós temos que treinar, filhos nós temos que educar. Então, talvez esse termo, essa analogia que ele faça seja um pouco, às vezes dura, às vezes cruel, né, ou às vezes muito fria, mas se você parar para pensar e analisar, é bem isso, né, porque a criação é pura e simplesmente algo mecânico, né, que você vai fazendo no automático e tomando conta para que aquilo só cumpra o seu tempo de prosperidade e cumpra a sua missão. Agora, filhos, nós temos que estar atentos, nós temos que estar acompanhando, né? E o que eu percebo é que nós, às vezes, como pais, não nos permitimos mais dar os nãos que todo ser humano precisa e merece para ter o que a gente chama de limites e de um bom caminho, de consciência. Até mesmo porque a gente sabe que o mundo lá fora, a sociedade, dá muito mais nãos do que sims, e se a criança não tem, de repente, um olhar mais atento, essa noção de limites dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, quando ela vai romper a barreira de ir para a sociedade, a começar pelo mundo escolar e depois no progresso da sua vida para a faculdade, para um trabalho, se a gente não tem esse direcionamento de estar orientando corretamente os nossos filhos com limites, com os nãos que a gente precisa dar, eles se tornam adultos com um senso muito exacerbado de liberdade, sem o senso correto do que é liberdade. E então eu percebo que a gente vem tomando um rumo muito perigoso se a gente não tiver um olhar muito atento aos nossos filhos, ao que está acontecendo com eles, na educação, no crescimento, né, no desenvolvimento deles. Como eu comentei no começo, que o que me chamou muito a atenção a respeito desse assunto, infelizmente nós temos visto nos últimos acontecimentos alguns fatos muito preocupantes em relação a ataques a escolas, a instituições, desrespeito a professores, partindo de adolescentes que
querendo ou não, ainda são crianças, né, no sentido de uma imaturidade aí de comportamento, cérebro, enfim, desenvolvimento. Ainda não são adultos formados, mas vem de uma geração que provavelmente não teve um olhar um pouco mais carinhoso, um pouco mais atento de quais eram as necessidades, quais eram as dores daquele adolescente, que hoje viessem a causar as atitudes, né, provocadas por eles, de uma agressão, de uma rebeldia. O que será que faltou para esse adolescente, para esses adolescentes, né, para essas pessoas chegarem ao nível de cometer atitudes de barbárie, né, de violência, de agressão? Apesar de que não é um assunto que a gente goste muito de tratar, em alguns momentos eles são até velados, justamente para que isso não seja estimulado, né? Mas é um assunto que a gente tem que prestar atenção na raiz. Obviamente que a gente fala assim, mas muitas famílias, né, eu ouço falar, mas eu não tenho tempo, eu deixo meu filho com um babá, com vó, com tia, ou outras pessoas, porque eu trabalho, eles voltam da escola e eles ficam sozinhos em casa ou ficam com alguém. Mas, em primeiro lugar, nessa situação, quem é que está ficando com os nossos filhos? Quais são as ocupações que eles têm depois da escola ou depois de findar todas as atividades que lidem com a educação fora de casa, né? Fora da instituição de casa, eles vão para a escola, tem o tempo de educação. E qual é o tempo que eles têm fora da escola? O que eles estão fazendo nesse período, né? O que está sendo absorvido para eles? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa prestar muito atenção. Quais são as referências que eles estão tendo? O que eles estão acessando? E, obviamente, com essa nova modalidade, né, que as pessoas trabalham fora, eu chamo de nova modalidade porque antigamente existia qual o modelo da sociedade? Provedor, o pai ia trabalhar, a mãe ficava para cuidar da casa, das crianças, né, esperar as crianças voltarem da escola e terem todo o acompanhamento. E a sociedade evoluiu e as mulheres conquistaram os seus espaços, vêm conquistando os seus espaços com todo o direito de trabalhar, não só de ter o seu dinheiro ou de querer conquistar o seu lugar na sociedade, não, porque quer se ocupar, quer produzir e quer se sentir, né, produtiva, ativa, enfim, quer encontrar os seus propósitos. Ok, super válido que os pais trabalhem e vão conquistar os seus desejos, conquistar condições melhores para a sua família, né? Esse é o propósito. Mas a pergunta é, qual é o sentido de você sair, trabalhar, se matar o dia inteiro, porque você quer conquistar coisas legais para a sua família, se de repente quando você traz isso para a sua família, você não tá com a estrutura fortalecida para que você usufrua disso de uma forma saudável, né? E da forma como tem que ser. Então, a gente sabe que mesmo dentro de todos os afazeres, dentro de todas as obrigações que nós temos como profissionais, nós temos que ter um cuidado muito atento e carinhoso com os nossos filhos, porque afinal de contas nós trabalhamos e nos matamos para quê? Se eles também não estão fortalecidos, embasados, se eles não estão sendo cuidados, observados, né? O meu chamar de atenção é justamente sobre isso, porque em muitos casos nós vemos que existe um sistema de compensação, porque nós trabalhamos e ficamos muito tempo fora de casa, muito tempo envolvidos com os nossos trabalhos, e até mesmo nesse novo formato que veio pós-pandemia, de trabalho home office, em que as crianças, que nossos filhos ficaram presentes nos nossos momentos de trabalho, só viu a gente trabalhando, e de repente ficaram um pouco negligentes, sem atenção, né? Não podiam ir para a escola ou na escola remota, mas de repente
existe essa lacuna. Então, o que a gente percebe é que, assim, justamente por essa questão de uma compensação, porque a gente trabalha muito, porque as crianças veem a gente se dedicando muito ao trabalho e às vezes muito pouco tempo com eles, a gente acaba querendo dar tudo, ceder tudo. Ah, mas eu fico tão pouco tempo com ele. Ah, eu vou deixar. Ah, eu não vou falar não vou negar, né? Não, eu vou deixar isso passar. E às vezes tudo o que eles precisam são nãos, são limites, são parâmetros. Então, nós precisamos desse olhar mais atento e mais carinhoso do tempo de qualidade que nós temos com os nossos filhos e do que nós estamos passando para eles, né? Existe um limiar muito sublime nesse sentido, né? A gente não precisa dar tudo para os nossos filhos para eles se sentirem amados, para eles se sentirem compensados. E na verdade, né, o que eles mais querem e mais precisam é atenção. E não são premiações, não são retornos positivos só como prêmios da gente não ter dado atenção. Será que é por isso que eles terem tudo durante a grande parte da infância deles, os primeiros anos, né, a primeira infância, que é a formação de caráter, a formação das bases, né, que são os primeiros 7 anos, e depois a segunda infância, até os 14, 15 anos também, é uma fase muito importante da formação de caráter e dos parâmetros deles. Se a gente fala que sim para tudo, quando eles chegarem na fase de quererem desbravar o espaço deles de conquista, e a gente por aventura barrar, será que não vai existir esse conflito dentro deles, essa contradição de que, poxa, eu tive tudo, agora eu vou ser barrado? Não, eu vou me rebelar, vou fazer alguma coisa a respeito disso, não aceito, como assim? E, de repente, cometem muitos atos extremos por conta, de repente, de falta de um freio, de uma orientação, de um olhar, tudo porque a gente negligenciou, porque a gente fechou os olhos para uma falta de atenção nossa que era devida e foi compensando tudo, não foi colocando limites, porque a gente precisava desse senso de liberdade para eles. Quando eu falo de treinamento e não criação, é justamente sobre esse olhar muito atento, da gente estar muito presente em qualidade, não somente em tempo, porque em tempo a gente sabe que a vida existe essa demanda de cumprir prazos, cumprir metas, né? Mas os nossos filhos são as nossas prioridades. Então, por que não a gente não ter esse olhar cuidadoso, de prestar atenção neles, tentar preservar dentro da nossa casa, dentro da nossa estrutura, certos valores que antigamente eram tão comuns, eram tão naturais, mas eram tão importantes para a formação da família. Antigamente, o que se fazia? Lógico, não existia a TV, não existia o celular, as refeições, principalmente o jantar, né, que a hora que era o pai estava presente, o provedor da casa estava presente, como se fazia? As refeições eram feitas todos juntos, à mesa, geralmente para uma sociedade de uma cultura mais cristã, mais católica, existia ali o momento da oração, mas era aquele momento de comunhão, em que existia a presença de um valor, de uma orientação, de uma fé, de uma religião, mas existia ali uma comunhão. O respeito que antes de começar a refeição, você tinha um momento de agradecer, de reconhecer tudo que você tinha recebido, de que o pai, o provedor, a família tinha trazido até então, e ali as famílias conversavam, tinha o tempo da troca, tinha o tempo da conversa, o tempo em que os pais podiam reconhecer dos filhos e ouvir dos filhos quais eram as suas necessidades, quais eram o universo deles. Mesmo que lá numa sociedade um pouquinho mais rígida, talvez alguns pais não quisessem ouvir, né, o que os filhos tinham a dizer, mas mesmo assim existia um tempo de qualidade dedicado à família, dedicado aos filhos.
querendo ou não, era uma forma de você ter um raio-x de como o seu filho vinha se desenvolvendo, de como o seu filho, pelo conversar, pelo se expressar, ele vinha evoluindo. Então, a gente precisa realmente voltar a ter esse tempo de qualidade, de colocar para eles essa importância da troca, do vínculo, do fortalecimento das bases familiares, e não simplesmente a gente negligenciar em questão de tempo, de questão de atitudes, né? E não estar presente com eles em questão de qualidade. Existe um estudo, eu fiquei sabendo desse conteúdo há pouco tempo atrás, existe um estudo a respeito de, vamos dizer assim, criação, né, de filhos, mas de como existe essa resposta do tempo de qualidade que você dedica aos seus filhos e das famílias que não dedicam. Foi feito um estudo com hamsters, eles fizeram 2 tipos de famílias, vamos dizer assim, né, de uma cria em que era muito lambida, né? Existia aquele contato físico com a cria. E uma outra cria onde a mãe, ela não tinha um contato físico com a cria. A cria em que ele era muito lambida, estava muito próxima da mãe, tinham níveis de cortisol e atitudes de ansiedade perante os testes que eles colocavam num nível muito baixo. Eles eram ativos, eles correspondiam melhor a todos os estímulos, diferente do experimento das crias, onde a separação da mãe, né, a falta ali da presença ativa dela, não era muito comum, não era muito forte. Por consequência também, eles não eram lambidos, não eram acolhidos. Esses filhotes tinham um alto nível de cortisol, um alto nível de ansiedade, irritabilidade. Quando eram expostos aos outros estímulos de resultados, eles não correspondiam, eles não atendiam aos resultados da forma como era devido. E aí houve uma troca, colocaram essa cria perto na convivência com essa fêmea que tinha atitudes de mais proximidade, que lambia suas crias, que estava próxima, e os resultados dessa cria que era negligenciada se reverteu. Eu realmente não tenho a informação de quando foi feito esse estudo, mas é algo que é recente, vem do nova década, mas o que eu quero dizer é justamente isso. Nós precisamos estar mais atentos aos nossos filhos. É uma questão até de ciência. Foi comprovado que o estímulo, no mínimo físico, a troca de carinho, de amor, de contato físico, é algo que para os nossos filhos é muito importante. É muito importante nós estarmos presentes em qualidade. E não é só a presença, mas é o que nós estamos dando para eles, o que nós estamos entregando para eles, né? Quais são as referências que eles têm dentro de casa? Quais são os exemplos que eles têm dentro de casa? Não existe aquele ditado que o filho não reproduz o que nós dizemos, mas sim, eles reproduzem o que nós fazemos, eles copiam os nossos resultados, eles copiam os nossos atos, os nossos gestos, eles copiam a nossa forma de lidar com as coisas, nossas atitudes, nossos comportamentos, né, as nossas respostas ao externo. Eles não fazem o que nós falamos. Então, o que nós estamos entregando para eles? Que exemplos, que modelos nós estamos sendo para os nossos filhos? Então, dentro de toda essa temática que eu estou querendo trazer aqui, é justamente sobre isso, um olhar também sobre nós, né? O que a gente pode entregar para eles dentro da nossa casa, de exemplos, de valores que são muito importantes, de crenças, né? Do que a gente... Quais são os nossos códigos de valores que nós queremos transmitir para eles, para que quando eles ultrapassem a barreira da família,
que vão conviver dentro das escolas, dentro da sociedade, a gente não queira delegar para uma outra instituição, como por exemplo para as escolas, a obrigação de educar os nossos filhos. Não é, porque eu já vi alguns fatos, algumas mães que às vezes até reclamam porque na escola eles não correspondem eu vou deixar que isso seja feito na escola. Muitos professores reclamam de que às vezes não recebem de casa alguns valores e eles percebem que isso é meio que esperado que a escola faça. E hoje, mais ainda, nós temos que cada vez mais fortalecer dentro dos nossos lares, da nossa família, quais são os valores e crenças positivas que nós queremos instalar nos nossos filhos, qual é o direcionamento que nós queremos ter aos nossos filhos, porque cada vez mais está vindo um sistema de informações um pouco ruidosas, fora dos padrões tradicionais da família. Alguns ruídos que não são necessariamente adequados para que a escola comunique, né? Então, se isso não tiver fortalecido e esse movimento contrário de informações que não são geralmente de obrigação da escola passar, a gente tem que trazer que os nossos filhos estejam com isso muito claro, muito fortalecido dentro da estrutura de informação deles, para que não seja obrigação da escola educar em conceitos os nossos filhos. Nós temos que ter isso muito claro perto deles, para que eles não sejam influenciados de forma contrária ao que a gente deseja, negativa em relação a informações, a conceitos, e da mesma forma não delegar para os professores, para os mestres, uma base educacional de conceitos, de educação. O papel da escola é formação cultural, formação intelectual, lógica, desenvolvimento, raciocínio, mas se nada disso tiver fortalecido dentro de casa, na escola logicamente que não é o lugar de que eles sejam educados ou de que eles sejam até repreendidos, né? De que eles sejam moldados. A gente não pode esperar que lá na escola os professores sejam responsáveis por criar e estar atentos aos limites dos nossos filhos. E mais ainda, reforçar que o mestre, dentro da instituição da escola, os professores, a direção, são autoridades. E eles têm que ser respeitados dentro dos seus papéis de educadores, de formadores intelectuais. Logicamente que cada um esteja aí respeitando os seus devidos papéis, né? Não de doutrinadores, mas sim de educadores, de formação cultural e intelectual, como eu comentei. Então, essa é a minha pauta, e hoje eu faço um apelo muito sincero quando eu venho trazer esse assunto, né? Porque a minha formação aí é de estética, de beleza, né? Eu sou mentora de mães, no trato de autoestima e autocuidados, né? Eu sou especialista em autocuidados, em skincare, em beleza, mas essa questão de um bem-estar familiar, uma base, uma estrutura familiar, não deixa de ser um autocuidado, né? Porque autocuidado é um código de ações e de coisas que a gente traz para nós, para que vivamos uma vida em melhor bem-estar, né? Qualidade de vida, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica, né? Então, tudo aquilo que nos faz bem, que tem retornos positivos, é uma forma de autocuidado, né? Então, se a família está estruturada, se os filhos estão bem, nós estamos bem, como mães, como pais, então não deixa de ser um autocuidado. Então, fazia muito tempo que eu queria trazer essa pauta.
É um assunto um pouco polêmico e é um assunto gera um pouquinho de incômodo dentro da gente, né, como pais, que nos fazem refletir. E logicamente eu não vou falar que, nossa, eu sou uma mãe perfeita, meu marido é um pai perfeito, mas nós temos cada dia estudado e nos empenhado cada vez mais em procurar trazer o melhor para os nossos filhos, a educação, né, a base, os conceitos, os valores que a gente quer ter aqui para os nossos filhos, para que sejam adultos melhores, seres humanos cada vez melhores, que possam contribuir cada vez melhor para a sociedade, né, e para o que eles vão construir no futuro. Então é esse olhar que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Então a gente fala, não vamos criar nossos filhos, vamos treinar nossos filhos para que eles sejam cidadãos melhores e para que eles sejam seres humanos cada vez mais saudáveis psicologicamente, né, estruturados. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a participação aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa pauta e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a minha mentoria, eu sou mentora de mães, como eu comentei, vocês podem acessar no Instagram que foi mencionado aqui, é @VivianeVieira para mães, lá tem todas as informações ou o meu WhatsApp para vocês fazerem o contato para a mentoria, tá bom? Mara, mais uma vez gostaria de agradecer a sua audiência e espero que ver vocês muito mais vezes. Obrigada!